Como a espiritualidade vê os pais ou a própria pessoa que decide por findar a vida, seja por uma condição de estado vegetativo, seja por essa pessoa não aguentar mais as dores que lhe acomete. Bom, isso é a pessoa ou é o outro que está decidindo por ela? Ela colocou que pode ser as duas situações, porque ela diz assim, ó, como a Começou de um jeito e espiritualidade terminou de outro. vê os pais e ou a própria pessoa que decide findar a vida, E seja aí por uma você tem condição. suicídio e eutanásia, né? Uhum. Quando sou eu que decido sobre a interrupção da minha própria vida, chamamos isso de suicídio. Quando somos nós decidindo a interrupção da vida de outra pessoa, chamamos de eutanásia. A doutrina espírita, ela não recomenda a prática da eutanásia, ou seja, ela está doendo, ela está sofrendo muito, dá uma medicação para acelerar a morte dela. Corta logo, está sofrendo demais. Se está sofrendo tanto, corta. A doutrina espírita não considera essa prática uma prática satisfatória. Então, a eutanásia, ela está fora do cenário daquilo que a doutrina espírita nos apresenta como razoável. Assim como o chamado suicídio, que é a mesma coisa, só que feito pela mão do próprio indivíduo que passa pelo sofrimento. Eutanásia e suicídios não são práticas recomendadas, o que não quer dizer que aqueles que isso praticaram estejam numa condição irressolúvel de dor. Por quê? Porque a gente sabe que muitos de nós, sem conhecimento da vida espiritual, podemos tomar essa decisão, ou já tomamos. Tinha uma avó, um avô, um pai, uma mãe, alguém em sofrimento, e eu, num desespero, por ignorância espiritual, digo, doutor, abrevie o sofrimento dela. Aplique alguma coisa e pare com esse sofrimento. Então, eu posso ter vivido essa experiência, então é importante que a gente saiba que a responsabilidade de cada um de nós diante do feito, ela é proporcional à compreensão que a gente tem. E se a nossa compreensão não era tão dilatada, evidentemente que a responsabilidade espiritual acompanha isso daí. Então, se a gente já fez, existe esses atenuantes do reconhecimento. Muito bem. Tá, não é para fazer, então, isso. Tá, e eu vou fazer o que, então? Bom, existe um outro fenômeno chamado distanásia, que é você insistir na permanência da pessoa sem morrer, mas sem dar a ela a condição de que ela ainda tenha condição de vida saudável. Então, as pessoas mantêm aparelho, não tem mais a mínima condição, não tem mais retorno, não há mais como retornar, já está vencido. A medicina esgotou todos os recursos. Não, vamos manter, vamos vender tudo que tem, vamos fazer. Não há mais, não existe mais. Não existe mais. Chamamos isso de distanásia. O que se apresenta como razoável dentro dessa leitura é você não deliberadamente cortar o fio, mas em função dos recursos que a medicina tem, manter um diálogo franco com os médicos a ponto deles dizerem: esgotamos os nossos recursos, não há mais perspectiva de fazer mais nada. Tudo que a gente poderia fazer em termos de terapia foi feito, e ele não responde ao tratamento, ele piora a cada dia, e pelas nossas perspectivas ele tem no máximo 2 dias de vida. Não vai mais do que isso. Tudo o que era possível fazer já foi feito. Exaurimos todas as possibilidades, esgotamos tudo que poderia ser realizado. Então, nessa hora, o que pode ser feito? A gente transfere essa pessoa para um quarto, onde ela tem todo o acompanhamento médico para que ela não entre em sofrimento. Ela não pode entrar em sofrimento. Então, você aplica uma morfina para parar a dor, retira, dar a ela conforto, para que ela esteja na presença da família nesses momentos finais que ela vai ter. A medicina vai dizer: não temos mais o que fazer. Então, você não corta a medicação, não, tira a medicação.
administra a medicação, sabendo que ele não vai durar mais muito tempo. Administra. E leva ele para o quarto para que ele se despeça de todos nós. Então, a pessoa vai para o quarto, a família conversa, se despede, fazem as últimas promessas, pessoas se reconciliam, perdões são pedidos. É diferente de uma UTI que ninguém tem acesso, ele fica com franco acesso à família, nenhuma medicação paliativa é retirada, o acompanhamento continua da mesma forma, ninguém vai abandonar o paciente, ele vai permanecer nas mesmas condições de atendimento anteriores, sabendo, entretanto, que não há perspectiva de retorno. Ele está numa condição irreversível da morte. E aí você acompanha essa pessoa, administrando a medicação, conversando, e esperando de maneira serena para a família também ter condição de se adaptar à nova ideia, e aí o companheiro desencarna. Essa proposta, neste momento, é a proposta que for mais razoável, ou seja, você não aplica uma medicação para interromper a vida. Você continua utilizando os mecanismos de manutenção, mas sabendo que já não há mais reversão do fato, mandando a desencarnação. Tem uma colocação aí, até para vocês também trabalharem em cima dessa resposta, que a Deise acabou de apresentar. Se no caso de não se reanimar, deixa eu colocar, e no caso de não se reanimar, no caso do paliativo, não seria omissão? Ah, se não reanimar, sim, né? Porque o reanimar é a qualidade de vida da pessoa, né? Uhum. Então, e quando não há mais... Desculpa, peraí, vai lá. Mas quando a pessoa não tem mais chance de sobreviver, o médico trata, mais avisa a família que o paciente poderá desencarnar a qualquer momento. Sim, mas é essa a circunstância. O médico pode estar mentindo também, né? Dizer, olha, não tem mais reversão e tem. Mas aí é uma responsabilidade do médico, não é da família. Não sou médico para saber se o paciente tem ou não condição de reversão. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz a importância do último minuto para o espírito. Ele coloca que muitas vezes é no último minuto, depois de toda a angústia da doença pelo qual ele passou, que a alma conseguiu acessar o que ele não acessou na existência toda. É no momento que ele se arrepende daquele equívoco, que se ele tivesse desencarnado um minuto antes, ele não entraria arrependido no mundo espiritual, ele entraria ainda com aquela sensação de que fez certo, fazendo aquela maldade, vamos dizer assim. E isso dizem os espíritos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, né, lá, que faz grande diferença de como o espírito vai entrar no mundo espiritual. Estar ou não arrependido. Então, é o finalzinho do capítulo. De esperar até o último minuto. Não tem porquê. O médico já disse que ele vai desencarnar em 24 horas. Para quê? Não. Deixa as 24 horas até o último suspiro. Não é para interromper. Continua, faz a vigília, fica todo mundo junto, vai orando. Não é? Mas é até um tempo bom para a família se organizar diante da desencarnação. E esse item que a Sânia citou é o finalzinho do capítulo 5. Deve-se por termo às provas do próximo? Aí responde, acho que é o final do capítulo, é o item 32, é o finalzinho do capítulo 5.